Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta. Nesse bloco, a gente vai fazer a análise, então, destas sentenças aqui. E o nosso objetivo é exatamente comparar o aposto com a adjunta de nominal e com o complemento nominal, né? Porque agora que a gente fez bastante a definição aqui dos 4 complementos de nomes, então vamos colocar isso em prática, né? Para ver como é que eu raciocino, qual é o passo a passo, né? Então, porque agora misturou tudo, você já estudou as 10 funções sintáticas. Então, vamos ver esse passo a passo aqui, comparando esses 3 complementos de nomes. Então, veja bem, eu quero que a gente aqui analise exatamente a expressão sublinhada. Vamos começar. A casa de madeira foi completamente incendiada. Me interessa só a expressão sublinhada. Então, vamos lá. Primeiro passo, senhores, identificar com quem esta expressão sublinhada se relaciona. Vale dizer, ela está se referindo a quem? Ela está se relacionando com quem? Ela diz respeito ao quê? Essa é a resposta. Aliás, essa é a primeira pergunta que vocês têm que fazer. Então, olha lá. Quando eu olho, né, a casa de madeira, olha lá, o de madeira, ele faz o quê? Ele se relaciona, ele se refere à casa. Ninguém tem dúvida, ninguém acha que o de madeira se refere ao completamente. Claro que não. De madeira, olha só, satélite de casa. Esse é o primeiro passo. Identificar a quem aquela pessoa se relaciona. Tá se relacionando a quem não, né? Com quem aquela expressão se relaciona. Pronto, identificamos. Então, de madeira se relaciona com a palavrinha casa, joia. Segundo passo, identificar a classe morfológica dessa palavra aqui com quem a expressão se relaciona. Por que isso é importante, Rafaela? Porque, por exemplo, diante de um substantivo concreto, eu nem vou pensar na possibilidade de complemento nominal. Porque sabemos que o complemento nominal vai complementar quais tipos de nomes? Substantivos abstratos apenas, além de adjetivos e advérbios. Por isso é importante fazermos a classificação deste termo aqui, que é a referência. Então, bora lá. Casa é o quê? É substantivo, joia, dá nome a um objeto. E aí eu pergunto, esse substantivo ele é concreto ou abstrato? Esse seria o terceiro passo. Identificar se o substantivo é concreto ou abstrato. Por quê? Porque aí você já elimina, no caso de ser um substantivo concreto, a possibilidade desta expressão sublinhada ser classificada como complemento nominal. E aí, claro que a gente vai classificar casa como um substantivo concreto, óbvio, né? A casa, ela existe, ela não existe apenas enquanto alguém produz. Essa é a característica do substantivo abstrato, nós sabemos, que não é o caso do substantivo casa. Joia? Então, ó, terceiro passo, identificar se o substantivo, referência, né, é concreto ou abstrato. Então, eu identifiquei esse substantivo como concreto. Então, você vai escrever aqui, substantivo concreto, né? Para a gente otimizar o tempo, eu não vou escrever, que é um pouquinho difícil escrever aqui com esse mouse, mas você escreve aqui, substantivo concreto. Então, olha só, diante da possibilidade de chamar essa expressão sublinhada de aposto, adjunta de nominal ou complemento nominal, eu, nessa sentença, já eliminei a possibilidade de classificar como complemento nominal. Por quê, galera? Porque este substantivo é concreto. Joia. Então, a expressão de madeira, ela só pode ser aposto ou adjunta de nominal. E aí você vai para o quarto passo. Então, né? A diferença entre o aposto e o adjunto adnominal está na sua natureza. Olha o slide anterior. Olha o slide anterior. A natureza do aposto é substantiva. A natureza do predicativo é adjetiva. Vamos voltar para lá já. Então, olha só. Qual é a natureza desta expressão? Vamos lembrar? A natureza substantiva, ela tem que servir para dar nome. E aí, quando você diz de madeira, dá nome à casa? Claro que não. Dá apenas uma característica. E se me dá uma característica, significa que a natureza deste termo é a natureza adjetiva. Então, diante da possibilidade de classificá-lo enquanto aposto ou adjunto adnominal, qual deles é um termo de natureza adjetiva? Resposta, adjunto adnominal. Pronto. Identifiquei, então, a função desta expressão sublinhada, de madeira, adjunto adnominal. Ó, só para lembrar,
o adjunto adnominal é uma função interna, ou seja, ele está dentro de outra. A prova disso é que, olha só, a casa de madeira é quem? Em relação à oração, é o sujeito da oração. A casa de madeira é o sujeito da oração. E o adjunto adnominal está dentro desse sujeito, é uma função interna. Pronto. Vamos ao próximo. O mês do Natal me gera expectativas. Qual é o primeiro passo? Identificar com quem esta expressão se relaciona. Ela se refere a quem? A mês, né, galera? Uma locução que está se relacionando aqui com a palavra mês. Show de bola. Primeiro passo está feito, então. Opa! Primeiro passo está feito. Eu identifiquei aqui com quem esta expressão se relaciona. Ela se relaciona com a palavra mês. Beleza. Segundo passo, classificar esta palavra aqui morfologicamente. Mês é o quê? É um substantivo, porque dá nome. E esse substantivo, ele é concreto ou abstrato? Mais uma vez, substantivo concreto, né, galera? Mais uma vez, substantivo concreto. Os substantivos abstratos, eu sempre digo para vocês, eles são os nomes dos sentimentos, das sensações. Por quê? Porque sentimentos e sensações efetivamente só existem enquanto alguém os produz, enquanto alguém os vivencia. Não é o caso da palavra mês. Mês não existe só enquanto alguém vivencia. Tá legal? Então, galera, mês é um substantivo concreto. O segundo passo foi dado. Classificar o substantivo, então, como concreto ou abstrato. Joia. Então, você vai escrever aqui substantivo concreto. Ok, diante de um substantivo concreto, eu pergunto a vocês, do Natal pode ser complemento nominal? Nunca, em hipótese alguma, em lugar algum de todo este cosmos. Por quê? Porque complementos nominais referem-se apenas a substantivos abstratos e nunca a substantivos concretos. Então, eu já elimino a possibilidade de classificar do Natal como um complemento nominal. Joia, show de bola. Aí, vamos para o nosso próximo passo. Então, agora eu vou julgar se esta expressão aqui do Natal é uma expressão que caracteriza um mês ou que nomeia um mês. Porque se ela simplesmente caracterizar, ela vai ter natureza adjetiva, ela vai ser adjunta de nominal. Agora, se ela nomear ou se ela fizer referência a um nome, então ela tem natureza substantiva e aí ela é aposto. E aí eu pergunto a vocês, quando eu digo o mês do Natal, essa locução do Natal, ela me sugere o nome do mês? Óbvio que sim. O mês do Natal, ninguém vai pensar março, né, meu filho? Onde é que você está? Todo mundo vai pensar dezembro. Então, olha só, a natureza desta expressão sublinhada é a natureza de um termo substantivo, porque ela me remete à ideia de um nome. É aquilo que eu falei para vocês. Comparem com a expressão de cima. De madeira não me sugere, não me remete a um nome. Agora, do Natal me remete ao nome dezembro, que é o nome deste mês. Então, a natureza dessa expressão é uma natureza substantiva. Logo, ela vai ser aposto ou adjunta de nominal? Aposto, porque o aposto é o termo que tem natureza substantiva. Então, aqui aposto. Que tipo de aposto, doutores? Vamos lá, a gente viu 5 tipos, então, de aposto. E, nesse caso, temos um aposto especificativo, né? Eu especifico qual é o mês. O aposto especificativo, sem sombra de dúvida, é o mais difícil para o aluno, porque o adjetivo também especifica. Então, às vezes, o aluno fica difícil ele visualizar, né, um nome especificando, mas ele está especificando, não é qualquer mês, é o mês de dezembro. Agora, do Natal não caracteriza, do Natal me sugere um nome. Se me sugerir um nome é porque a natureza dele é uma natureza substantiva. Assim sendo, aposto e ponto final. Joia? Bora lá. A escolha do nome baseou-se em estratégias de marketing. Então, o primeiro passo qual é, pessoal? É identificar. E aqui detalhe, né? Olha só. Qual é o sujeito dessa oração aqui? O que me gera expectativas? Resposta em o mês do Natal. Então, qual é o sujeito da oração? Tudo, né, gente? O mês do Natal.
Professor, então o aposto está dentro do sujeito? Exatamente. O aposto está dentro do sujeito. Ah, ele também é função interna? Pode ser função interna. Pode ser, tá? Função interna. Beleza. A escolha do nome baseou-se em estratégias de marketing. Então, olha só, qual é o sujeito da oração? Tudo isso aqui, a escolha do nome. Nossa senhora. Vamos apagar que isso aqui ficou meio tenso. Então, olha só, a escolha do nome, não é? Tudo isso aqui é o sujeito da oração. Só que eu quero a classificação apenas da expressão do nome. Primeiro passo. A quem esta expressão se refere? Com quem essa expressão se relaciona? Do nome se refere à escolha. Primeiro passo é esse. Segundo passo, identificar a classificação morfológica desta palavra aqui. Escolha é um substantivo, galera? Sim, porque dá nome. E esse substantivo é concreto ou abstrato? Vamos pensar? Para ele ser um substantivo abstrato, ele só vai existir enquanto alguém produzir isso aqui, enquanto alguém vivenciar isso aqui, enquanto alguém experimentar isso aqui. E a escolha só existe enquanto eu estou escolhendo. Então, vou escolher entre a caneta vermelha e a caneta preta. A caneta vermelha e a caneta preta. Estou fazendo a minha escolha. No momento em que eu escolhi a vermelha, a escolha acabou. Portanto, é um substantivo o quê? Abstrato. Tudo bem? Agora, olha que interessante. Se é um substantivo abstrato, significa que pode ser complemento nominal, pode ser adjunta de nominal e pode ser aposto. Lógico que pode. Então, vamos lá. Para ser aposto, eu sei que esse do nome vai ter que ter natureza substantiva. Então, eu vou ter que associá-lo a algum nome. E aí, quando eu digo para você do nome, eu consigo associá-lo a algum nome? Não consigo associá-lo a nome algum, certo? Então, aposto agora está fora. Diante de um substantivo abstrato, eu posso ter adjunta de nominal? Sim. E diante de um substantivo abstrato, eu posso ter complemento nominal? Opa, mais ainda, né? Sim, também. E aí, como é que a gente diferencia? Por aquela tabela vista anteriormente. Eu vou agora analisar a natureza deste termo aqui, ó. Analisando se este termo é um termo de natureza ativa, vale dizer, se ele pratica a escolha, ou se ele é um termo de natureza passiva, vale dizer, se ele é alvo da escolha. E aí eu pergunto a vocês, o nome escolheu ou o nome foi escolhido? Claro, o nome foi escolhido. Então, a natureza deste termo é uma natureza passiva. E diante de um termo que complementa um substantivo abstrato, e este termo tem natureza passiva, aí eu tenho adjunta de nominal ou complemento nominal? Complemento nominal. Pronto. Então, olha o complemento nominal dentro do sujeito. Agora, é importante você perceber que esse complemento nominal, ele só é complemento nominal não por ser este um substantivo abstrato, também, mas não somente. Porque diante de um substantivo abstrato, eu posso ter também uma adjunta de nominal. Ele é complemento nominal porque ele complementa um substantivo abstrato e tem natureza passiva. Ele recebe a escolha. E aí, para fechar, vamos para o nosso quarto exemplo. A escolha de Sofia foi feita depois que ela muito refletiu. Qual é o sujeito da oração? A escolha de Sofia. Tudo isso aqui é o sujeito da minha oração. Beleza. E aí, dentro desse sujeito eu tenho o núcleo, que é a palavra escolha, mas eu quero que a gente classifique apenas a expressão sublinhada. Então, bora lá. A expressão sublinhada, primeiro passo, ela se refere a quem? Ela se relaciona com quem, galera? Tá aqui, ó. Ela se refere à palavra escolha. Primeiro passo está dado. É identificar com quem a expressão que você quer julgar se refere. Eu quero julgar a expressão de Sofia. O de Sofia se relaciona com quem? Opa, se refere à escolha. Primeiro passo está dado.
Segundo passo, identificar a classificação dessa palavra aqui. Vamos lá, escolha é o quê? É adjetivo, é substantivo, é preposição, conjunção, é substantivo. Que tipo de substantivo? Já vimos, pelo exemplo anterior, que é um substantivo abstrato, né? Só existe enquanto alguém produz a escolha. Terminei de escolher, acabou o substantivo. Então, vamos lá. É um substantivo abstrato. E aí, se é um substantivo abstrato, eu posso ter adjunta de nominal, posso ter complemento nominal. Vamos à natureza deste termo. Este termo de Sofia escolheu ou foi escolhido? Opa, agora a Sofia está como a gente, né? A Sofia escolheu. Então, nesse caso, senhores, qual que é a função sintática desse termo? Adjunto adnominal. Olha lá, função interna está dentro de outra, assim como o complemento nominal, assim como o aposto especificativo e assim como esse outro adjunto adnominal. E olha o detalhe, o adjunto adnominal, ora se refere a um substantivo abstrato, ora se refere, desculpa, falei o contrário, perdão. O adjunto adnominal, ora se refere a um substantivo concreto, ora se refere a um substantivo abstrato, porque o adjunto adnominal pode. Agora, o complemento nominal, se ele se referir a um substantivo, somente abstrato. Tudo bem? Então, olha só, este slide é bem interessante porque a gente consegue, né, mostrar para vocês de onde vocês vão partir. Porque, às vezes, o grande problema do aluno é, puxa vida, ok, quando ela falou cada função, eu entendi direitinho. Mas, na hora de fazer o exercício, eu não sabia nem por onde começar. Então, este momento que acabou agora, né? Acabamos de gravar esse momento aqui, é um momento que te dá um norte. De onde você começa? Por onde você começa? O que você faz primeiro, o que você faz segundo, o que você faz terceiro, o que você faz quarto. Então, o passo a passo foi mostrado a vocês. Tudo bem? E aí, galerinha, nós finalizamos o estudo dos complementos de nomes. Ok, então olha o que a gente fez. Olha o que a gente fez. A gente passou pelas 10 funções sintáticas. Primeiro momento, termos essenciais da oração, sujeito e predicado, cada um dos tipos de sujeito, cada um dos tipos de predicado. Segundo momento, complementos de verbos, com os 4 tipos, objeto direto, objeto indireto, adjunta adverbial e agente da passiva. Terceiro momento, os 4 complementos de nomes, aposto, predicativo, adjunta de nominal e complemento nominal. Joia? Função sintática está dado. E aí, para a gente fechar esse módulo, eu coloquei aqui um complementozinho, né? Para mostrar para vocês que o que a gente fez agora é análise sintática. E que análise sintática é isso aqui. É a função que uma palavra tem em determinada frase, em determinada oração ou em determinado período. Então, vejam, de branco, sujeito e predicado, você pode puxar aqui, circular isso aqui, puxa uma setinha e coloca termos essenciais da oração. De verde, objeto direto, indireto, adjunta adverbial e agente da passiva, pode puxar uma setinha, complementos de verbos. E de vermelhinho, adjunta de nominal, aposto, predicativo, complemento nominal, puxa uma setinha e coloca aí complementos de nomes. No módulo 2, a gente fez o estudo da análise morfológica. Então, lá eu apresentei para vocês as 10 classes gramaticais principais, né? Coloquei 11 aqui porque tem a palavra denotativa, mas eu falei para vocês que a gente não ia trabalhar com ela, porque ela não vai aparecer no seu concurso. Então, a gente trabalha com as 10 classes principais, que são essas aqui: substantivo, adjetivo, artigo, numeral, advérbio, 5. Pronome, interjeição, conjunção, verbo e preposição. Então, as 10 classes gramaticais. O interessante é você perceber que existe uma correlação entre as classes gramaticais e as funções sintáticas. E quando elas se correlacionam, então nós temos a chamada morfossintática. Não será incomum se você se deparar lá no seu edital com o tópico vindo desta maneira: análise morfossintática do período. Significa que o edital, a prova pode te cobrar tudo sobre cada uma das classes gramaticais e tudo sobre cada uma das funções sintáticas. Joia? Beleza. E aqui essa tabela, então, faz exatamente essa relação entre morfologia, que são as classes gramaticais, e função sintática, que é o quê? O papel daquela classe gramatical dentro da oração. Então, vocês não podem misturar as informações. Se o examinador pergunta para você qual é a função sintática do termo, claro que você não vai poder dizer preposição. Preposição é o nome da classe, não é o nome da função sintática. Você não vai poder dizer numeral, você não vai poder dizer pronome.
E óbvio, se o cara pergunta para você qual é a classificação gramatical da palavra, nunca você vai poder dizer sujeito, objeto direto, porque isso não é a classificação da palavra, isso é o papel, isso é a função da palavra dentro do contexto. E aí, olha só, galera, aqui estão as 10 classes gramaticais trabalhadas, ó. Substantivo, adjetivo, artigo numeral, pronome, advérbio, verbo, interjeição, preposição e conjunção. Em alguns momentos, existem umas relações. Então, veja bem, substantivo. Qual que é a função sintática que o substantivo exerce? Está aqui. O substantivo é sempre núcleo de uma função sintática nominal. O que é função sintática nominal? É a função sintática que não contém o verbo. Porque no módulo seguinte, vocês vão aprender que todas essas funções sintáticas, elas podem ter um verbo. E aí elas serão funções sintáticas oracionais, funções sintáticas verbais. E aí, claro, diante de uma função sintática verbal, o núcleo não vai ser o substantivo, o núcleo vai ser o verbo sempre. Então, quando a função sintática é nominal, o substantivo é sempre núcleo dela, existindo um substantivo. A gente, inclusive, falou, se não existir um substantivo, quem vai ser o núcleo? Um equivalente, ou pronome, ou uma palavra substantivada. Mas a função sintática, ela tem que ter um núcleo. Toda função sintática tem núcleo. Então, aparecendo o substantivo, qual é a função sintática dele? Núcleo. Pode ser núcleo do sujeito, do objeto direto, do objeto indireto, do adjunto, o adverbial, do agente da passiva. Vai ser núcleo da função sintática nominal. Quase todas elas, né? Beleza. E o adjetivo? Bom, o adjetivo, aí ele vai ser adjunto adnominal ou predicativo. Claro, quando for predicativo, quem vai ser o núcleo? Lógico que vai ser o adjetivo. Até porque no predicativo você não vai ter um substantivo. A gente viu que quem exerce a função sintática de predicativo é um adjetivo. Então, claro que aí ele vai ser núcleo. Agora, o adjetivo também pode ser adjunto adnominal. E nesse caso ele é satélite, não é núcleo. Aí a gente passa para o artigo. O artigo, ele é basicamente adjunto adnominal. E o numeral? Adjunto adnominal. Lembrando, se esse numeral estiver no lugar de um substantivo, claro que ele não vai ser adjunto adnominal, aí ele vai ser núcleo. Por que isso, Rafaela? Porque o adjunto adnominal é uma função satélite e não núcleo. Joia? Aí a gente vem para o pronome. O pronome, olha aqui, ele pode ser adjunto adnominal ou núcleo de função sintática nominal. Tem que lembrar, o mesmo raciocínio. Se o pronome estiver no lugar do substantivo, então ele ocupa a função sintática que um substantivo ocupa. Logo, núcleo de função sintática também nominal. Mas se o pronome for satélite de um substantivo, aí a função sintática dele é adjunto adnominal. E o advérbio? Sempre, em qualquer lugar de todo o cosmos, a função sintática do advérbio é sempre adjunto adverbial. E o verbo? O verbo, se for um verbo de ação, é núcleo do predicado. E se ele for um verbo de ligação? Aí ele não é núcleo do predicado. Ele em si não vai ter função. Ele vai fazer parte do predicado, porque nós vimos que o verbo faz parte do predicado, mas ele não vai ser núcleo do predicado. E também não vai ser satélite de nada. Ele, isolado, não tem uma função. Ele faz parte do predicado, mas ele isolado não tem função sintática específica, não. Tudo bem? E a interjeição, a preposição e a conjunção? Pois é, doutores, essas 3 classes gramaticais aqui, elas não exercem função sintática. Não exercem função sintática. Joia? Então, essa tabelinha aí é uma tabelinha bem válida para todos nós. E aí, nesse finalzinho, a gente vai, então, resolver 4 questões de provas, 4 questões de bancas, para mostrar para vocês como é que isso acontece. Então, vamos fazer o seguinte, melhor deixar para o próximo bloco, para a gente resolver as 4 de uma vez, inclusive a gente pode ir comparando uma com a outra, tá bom? Então, estamos nos encaminhando para o nosso bloco de despedida do módulo de função sintática, em que eu vou resolver aqui questões de concurso para vocês. Até já já!